Por enquanto, parece que ainda vai gravar. Por enquanto, ainda está permitido, né? Então, vamos gravar. Quem quiser pode ver de novo. Vale a pena ver de novo. Calcule o coeficiente de dilatação linear do material que constitui uma barra cujo comprimento L é representado em função da temperatura no diagrama a seguir, né? Então, você tem um gráfico aqui, um diagrama do comprimento em função da temperatura. Então, você consegue perceber, né, que a temperatura está aumentando, esse comprimento também está aumentando aqui, né, uma variaçãozinha que eu tenho no comprimento. O problema pede o coeficiente de dilatação linear, né? Vocês vão ver que nós vamos trabalhar com três dilatações: dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. Os sólidos, né? E no caso dos líquidos, a gente trabalha com a dilatação volumétrica, né? Que é o que faz sentido. Então, eu tenho aqui algumas relações, e nesse caso aqui que a gente está falando de comprimento, né? A relação importante para a gente, ela é essa, ó, que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes delta teta. Então, o que é isso aqui? Que a variação de comprimento é igual ao produto do comprimento inicial, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é justamente o que eu estou buscando aqui, vezes a variação de temperatura, né? Uma outra expressão que deriva daqui, porque é só você pensar que o L é igual ao L0, e eu demonstro lá na aula, né? Ou o L. O delta L, falei errado aqui, deixa eu arrumar. O delta L é igual a L menos L0. E aí, daqui a gente tira uma outra expressão que é calcular o comprimento, né, após uma certa variação de temperatura. É claro que eu posso calcular a variação, se eu tiver o comprimento inicial, somar com a variação, eu vou ter o comprimento depois da variação de temperatura. Bem simples de pensar nisso, né? Mas a gente obtém daqui também uma outra relação, que a hora que a gente dá uma organizada, ela fica com essa cara aqui, ó, que L é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa delta teta, né? 1 mais alfa vezes delta teta, ok? Então, a diferença básica dessas duas aqui é que em uma eu estou calculando o quanto que variou o comprimento, né? O delta L aqui, a variação no comprimento que eu tenho, e na outra eu estou calculando o comprimento final aqui. Nada impede, como eu disse, você calcular essa variação, somar com o comprimento inicial e ter o comprimento final, que dá na mesma, né? São só maneiras diferentes de você trabalhar aqui com essa questão, né? Então, como nesse caso o problema pede o coeficiente linear, fica fácil de determinar o coeficiente linear a partir dessa expressão, né? Fica mais fácil. Quem que é o meu ΔL? Olha, meu ΔL é o quanto variou, né? Se eu tinha um comprimento aqui de 3.000 metros, e agora eu tenho 3.000,6 metros, então quer dizer que variou em 0,6 metros, né? Então essa foi a minha variação. Então eu tenho aqui 0,6 igual L0 era o comprimento inicial, 3.000, vezes alfa que eu estou procurando, vezes delta teta. Nesse caso, a variação, a temperatura inicial aqui, quando eu tinha o comprimento inicial, era 0 e depois 5. Então, a minha variação foi de 5 graus Celsius, né? Ah, daí nós temos, então, olha, aqui poderia pensar, ao invés de 3.000, 3 vezes 10 a terceira, né? Até mais fácil. Vezes 5, então dá 3 vezes 5, 15 vezes 10 a terceira. Então, para eu isolar o meu alfa aqui, ó, eu tenho 0,6 dividido. Eu vou fazer diferente. Vamos supor que você não tem calculadora, né? Como é que você poderia já fazer uma conta mais fácil aqui? Ao invés de escrever 0,6, eu vou escrever 60 vezes 10 a menos 2, né?
Ó, porque se eu vier uma casa 10 a menos 1 para a direita, mais uma 10 a menos 2, né? Aqui ficou, como 3.000 é 3 vezes 10 a terceira, 3 vezes 5, 15, né? Então 15 vezes 10 a terceira, igual a alfa, que é o que eu estou procurando, né? Coeficiente de dilatação linear. E é só matemática, né, gente? A física parou na interpretação. 60 por 15 é 4, por isso que eu escrevi assim, né? Que a conta fica mais fácil. Então, o meu alfa vai ser igual a 4 vezes 10 menos 2 menos 3, né? Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 2 menos 3, menos 5 graus Celsius a menos 1. Né? A unidade é essa, né? Graus Celsius a menos 1. Fácil de ver, porque se aqui é metro, aqui é graus Celsius, né? Então, para que eu tenha essa. Vamos supor que você está calculando o ΔL. Ó. Se aqui é metro, eu preciso do ΔL em metro ou centímetro, dependendo da unidade que eu estou usando. Então, aqui, se aqui é graus Celsius, esse tem que ser graus Celsius a menos 1, ou 1 sobre graus Celsius, para simplificar unidades e encontrar no que eu quero, né? É uma análise dimensional simples aí. Então, 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 é o coeficiente de dilatação linear desse material aí. Tranquilo, pessoal? Conseguiram compreender, mesmo não tendo assistido aí a videoaula ainda? Beleza. Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí durante, né? O outro problema, ó, uma placa de alumínio de forma circular tem raio de 60 centímetros. Então, vou separar aqui porque essa aqui tem muita informação. 60 centímetros é o raio da placa. A temperatura de 25 graus. Então, θ zero, vou chamar assim, é o 25 graus Celsius. No centro dessa placa existe um furo circular de raio igual a 20 centímetros. Então, vou chamar de R zero igual a 20 centímetros. Dado o coeficiente de dilatação linear do alumínio, a placa de alumínio, né? Então, eu tenho alfa igual a 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Determine, letra A área do furo a 45 graus Celsius e o perímetro externo da placa a 15 graus Celsius, né? Perímetro externo da placa a 15 graus Celsius. Olha, então eu tenho o θ, né? A temperatura. Aqui não vou colocar porque vai depender do item, né? Na letra a temperatura é igual a 45 graus Celsius, final, né? Eu quero determinar a área do furo. Olha, esse aqui é um tipo de questão que a dilatação ela é superficial. Então, quando é superficial, quando é área, a nossa equação agora ela fica assim, ó, ΔA ou ΔS, você pode encontrar assim também, dependendo do livro, do material, mas está falando de área, a zero vezes beta vezes Δθ. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Então, esse cara aqui é o coeficiente. Então, falou que a área, você vai pensar. Ficou muito ruim. Superficial. Aqui tem o primeiro cuidado que você tem que tomar. Os exercícios, geralmente, não é sempre, mas geralmente, te fornece o coeficiente de dilatação linear. Só que esse cara não interessa para a gente aqui. Exatamente. Isso aí, Victor. O coeficiente de dilatação superficial, o beta, é 2 vezes alfa. Então, se eu tenho alfa, eu tenho que multiplicar por 2 para que eu tenha o beta, né? Então, o meu beta aqui no caso vai ser 4,4, né? Vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ah,
E aí eu posso posso pensar aqui como utilizar essa informação, né? Veja que ele quer a área do furo a 45 graus, né? Eu posso usar essa expressão, ou eu posso utilizar também a variação dessa aqui para calcular a área, e não a variação de área, né? Porque da mesma maneira que eu fiz lá no outro, que o delta L era L menos L0, aqui eu posso fazer que o delta A é igual a menos A0, né? E se eu trabalhar aqui com essa equação, eu vou chegar que o A vai ser igual a 0 mais 1 mais delta, beta, delta vezes delta teta, né? Então, aqui nesse caso, vai ser mais interessante utilizar essa expressão, né? Então, nós temos também que o A, aí não é a variação, mas a área final mesmo, é igual a 0, que multiplica 1 mais beta vezes delta teta. É só uma, né, você trabalhar, brincar com a equação, você mostra aqui, mas na videoaula está demonstrado lá, né? E aí é só substituir as expressões. Como é que a gente calcula a área da circunferência? Quem que lembra aí? Quem está lembrado desse tipo de... Vocês estudaram lá na geometria, um pouquinho na trigonometria, começa a ver também aí, né? No início lá, fala um pouquinho. Quem lembra aí? Isso, exatamente. Então nós temos aqui, ó, π, e vai ser útil para a gente, ó. Como eu quero a área do furo, eu não quero a área da placa, eu quero a área do furo. A maneira de resolver esse problema aqui, ela é o seguinte: você vai pensar como se eu tivesse uma outra placa aqui circular, do mesmo material que a placa, ou seja, de alumínio, só que elas estão encaixadas, mas elas são independentes. Se eu começar a aquecer, todo mundo vai dilatar, não vai? Então, como é o mesmo material, vai dilatar na mesma proporção. Então, se eu deixar dilatar e depois de ir lá e retirar aquela placa menor, o furo vai ter agora uma área maior do que tinha antes, certo? Porque a dilatação ela acompanha em todas as dimensões. Então, a maneira de resolver esse problema é resolver como se eu tivesse uma placa lá naquele orifício ali, né? De mesmo material. Ela está também dilatando. Consequentemente, quando eu retiro ela, eu vou ter o furo com tamanho maior, né? É equivalente, porque como a dilatação ela se dá ali em toda a placa, né? O tamanho ali, o raio, né? Do orifício do furo vai acompanhar essa dilatação também, né? Então essa é a maneira da gente resolver esse tipo de problema. E aí você pode vir aqui, ó, e substituir essa expressão que o Vitor substituiu aí, colocou aí no chat, né? Pi R ao quadrado, vai ser o raio final do furo ali, vai ser igual a π R0 ao quadrado, que multiplica 1 mais beta, né? Já vamos colocar aí 4,4 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, né? Então aqui, ó, se você quiser até fazer bonitinho, você pode fazer, ó, 45 menos 25, que era a temperatura inicial, né? Então vai dar 20 aí, né? Eu posso simplificar π com π aqui. Aí fica que o meu r ao quadrado vai ser igual a... Aqui é 20, né? 20 ao quadrado, que multiplica 1 mais 4,4 vezes 10 a menos 5 vezes 20. Eu deixei assim, né? Para a gente ganhar tempo aqui, se você fizer essa conta, o que eu vou ter?
Ah, não precisava disso tudo que ele quer, é a área, né? Ah, mas agora eu já fiz, agora deixa. Eu calculei. Ele queria só a área, não precisava de eu ter substituído por πr ao quadrado. Eu estou pensando no raio aqui. Ah, agora deixa, né? Já fiz. Então é só a gente multiplicar por π depois no final. Não vai mudar nada, não. Já está pronto, né? Então r ao quadrado. Vejam que eu fiz a confusão aqui, ó, né? É a área do furo e eu estou calculando o raio. Como é a área, depois a gente só multiplica por π, para não perder o que eu já fiz aqui, né? O raciocínio. Bom que vocês já viram como é que faz para calcular o R, que é o que precisa fazer na letra B. Eu vou deixar para vocês fazerem esse por causa do nosso tempo. Então não foi de todo ruim, não. E aí aqui eu teria, então, 400, né? Vezes isso aqui, né? 1 mais 4,4 vezes... Ah, aqui a gente já pode fazer essa conta, né? 4,4 vezes 20. 88 vezes 10 a menos 5. Deixa eu tentar aqui não cortar muita coisa para vocês entenderem bem. 88 vezes 10 a menos 5, né? E aí você tem r ao quadrado igual. Ó, vou fazer devagarzinho aqui, ó. 400 vezes 1 é 400 mais. Agora a outra parte. 400 vezes 88, né? Isso daria 35.200. Todo mundo acompanha aí, ó. Só que aqui, ó, é vezes 10 a menos 5. Então, na verdade, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu andar a vírgula 5 casas para a esquerda, já zero aqui, né? Então, eu posso escrever que o meu r ao quadrado é igual a 400 mais 0,352, né? Que é justamente o que a gente tem aí. Beleza? Se estivesse pedindo o r ao quadrado, você passaria a raiz quadrada, acharia... desculpa, se estivesse pedindo o raio, você passaria a raiz quadrada, obteria o raio, e aí calcularia outra coisa que você está pedindo, que eu vou falar aqui na letra B o que é, né? Como aqui é a área, e eu que fiz a confusão, vamos só voltar, né? A área, então, vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Ou seja, a área é igual a π vezes... Aqui, ó, deu 400,352, né? Que está metro quadrado, que é r ao quadrado, né? Já é a unidade que a gente precisa mesmo. Então, vezes 400,352. Então, a área, eu posso deixar assim, ó. 400,352 π metros quadrados. Se eu quiser, só multiplicar por π também, tem na calculadora, né? Ou a gente pode usar aproximado, tá? Então, entenda, como eu né, substituí aqui, voltei agora justamente para ficar com o que o problema está pedindo, né? Para aproveitar esse deslize aí, eu não vou fazer a letra B para a gente fazer outra de volume, senão não vai dar tempo. Na letra B, o que vocês iam fazer? A mesma coisa aqui, né? A mesma coisa que eu fiz, só que ao invés de ser para o errinho, vai ser para o errão, porque ele quer o perímetro externo da placa, tá? Então você vai fazer o mesmo raciocínio, substituindo mesmo a área, né, por πr ao quadrado e assim por diante, sem encontrar o valor de r. E por que isso vai ser útil? Porque o perímetro ali, na verdade, vai ser o comprimento de circunferência, que é dado por quem? 2π vezes o raio. Então você precisa obter o raio externo aqui, o errão, né? Depois, para essa nova temperatura, que é de 15 graus Celsius aqui no caso, e aí com esse valor, né, com esse novo valor do raio, você consegue calcular o comprimento de circunferência que está pedindo aqui, né? Beleza? É claro que, como a temperatura está diminuindo, né, a temperatura vai ser de 15 graus e antes era 25, ele vai contrair, né? A área, centímetro, né? Aqui está em centímetro, verdade. Centímetro quadrado. Bem observado. Deixa eu só
arrumar aqui. A gente não fez transformação, não precisa, né? Centímetro quadrado. Bem observado aí. Que aqui está em centímetro, né? O raio, 20 centímetros. Tudo em centímetro, nós não mudamos nada. Então é centímetro quadrado. Isso mesmo. Obrigado, Victor. E aqui vocês vão obter, então, esse raio. E aí, com essa expressão do comprimento de circunferência, né? 2π vezes o raio, você consegue encontrar o perímetro, que é o que está pedindo na letra B. Ok? Tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos aqui agora fazer um de volume. Eu acho que vai dar tempo de fazer todos que eu quero, porque esse aqui é bem simplesinho. Um pedaço de tungstênio tem 500 milímetros cúbicos de volume a 20 graus Celsius. Dado o coeficiente de dilatação linear, né, igual a 9 vezes 10 a menos 6, calcule o seu volume a 520 graus Celsius. Então, nós temos o volume inicial, né, 500 milímetros cúbicos. A temperatura, né, inicial, então, aí é 20 graus Celsius. Eu quero saber o volume quando a temperatura é de 520 graus Celsius. E eu tenho o coeficiente de dilatação linear, que é 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, né? Aqui, ó, assim como no superficial, nós multiplicamos por 2 para obter o coeficiente de dilatação superficial a partir do linear, agora no volumétrico a gente tem que multiplicar por 3. Aqui nós, fazendo aquela mesma análise, ó, eu tenho que o meu ΔV é igual a V0 vezes gama delta θ, o que levaria também, né, eu dizer que o volume é igual a V0, que multiplica 1 mais gama vezes delta θ. E esse gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é igual a 3 vezes o alfa. Tá? Então, sempre tomem cuidado com isso aqui, ó. Então, esse é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, ele vai ser 3 vezes o alfa, né? Essa é uma questão bem simplesinha também. Volume inicial, então, 500 milímetros cúbicos. 1 mais... Aqui, então, vai ser 27, né? 3 vezes 9, 27, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Então, nós estamos aqui, ó, de 520, inicial era 20, depois 520, então, vezes 500, né? Novamente, vou fazer aqui, ó, 500, multiplicando aqui, né, fazendo a distributiva, mais, se eu fizer ali agora, ó, 27 vezes 500, vezes 500, né? Isso vai dar 6,25 quando eu multiplicar aqui, ó, 6,25. 27 vezes 10 a menos 6 vezes 500 vezes 500, isso vai dar 6,25, né? Daí nós temos então que o volume ele vai ser igual a 6, deixa eu só refazer aqui, se não tem nenhum erro. 27, 6,75. Aqui eu olhei uma coisa e escrevi outra. 6,75. Daí o nosso volume final, então, vai ser igual a 506,75 milímetros
cúbicos. Né? Então, apenas isso. Só, nesse caso, é mais uma substituição na equação, né? E lembrar esse detalhe, que o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, esse é um detalhe importante, onde muita gente às vezes erra, né? E o resto é operação aqui, a gente tomar cuidado. Tem muita potência de ideia, então você vai ter que trabalhar às vezes com isso. Se for um tipo de questão onde você não pode usar calculadora, você tem que saber esses conceitos. Se alguém não souber, aqui eu estou fazendo mais rápido, né? Mas se alguém ainda não tem isso muito bem estabelecido, né? Vamos assistir umas videoaulas lá no canal lá mesmo, tem umas videoaulas lá de operação com potência de 10. Na matéria do primeiro ano, vocês podem pegar lá e assistir se quiser. Tá lá disponível, né? Quem quiser, eu falo depois, eu até mando o link lá. Só mandar mensagem lá no Moodle, né? Esse agora é envolvendo um líquido. Eu preciso fazer o 10 e o 11, porque eles são complementares aqui e vão ajudar a gente a entender o que acontece no caso de um líquido, né? Diz o seguinte a questão: um recipiente com capacidade de 10 litros é completamente preenchido com álcool em um dia frio a 10 graus. Quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, você vai ter o início da questão dessa maneira: um recipiente, o volume que ele né, que cabe naquele recipiente, e ele vai estar completamente cheio, preenchido com algum tipo de material, algum líquido aí, né? E a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Então, eu tenho aqui que o volume inicial, tanto do recipiente quanto do líquido, né, vai ser de 10 litros, e tenho que a temperatura inicial é de 10 graus Celsius. No dia seguinte, a temperatura máxima é de 20 graus Celsius. Então, já tem novo valor de temperatura. O coeficiente de dilatação do álcool é 0,0011 graus Celsius a menos 1. Quando é líquido, assim, ele só tem sentido falar em volumétrica. Então, sempre ele vai trazer esse coeficiente de dilatação volumétrica, né? 0, mesmo se ele não deixar isso explícito, 0,0011 graus Celsius a menos 1. Desprezando a dilatação do recipiente e a evaporação do álcool, então aqui, está desconsiderando duas coisas importantes, né? Está desprezando a dilatação do recipiente e também a evaporação do álcool, né? Que volume do líquido terá transbordado no recipiente quando a temperatura máxima for alcançada? Quando se trata de líquido, geralmente, se você está elevando a temperatura, o que vai acontecer? O líquido ele vai dilatar mais do que o recipiente. Então, se o líquido vai dilatar mais que o recipiente, e o recipiente estava inicialmente cheio até a tampa, até a boca, né? Então, quer dizer que uma parte vai derramar. Esse é o volume extravasado que a gente fala, né? Extravasa. Não vamos para lá. É a parte que derrama do líquido ali, né? E como é que a gente calcula esse volume, né? Nesse caso aqui, pessoal, como ele mandou a gente desprezar, né, a dilatação do recipiente, basta calcular a variação do volume, né? Qual foi a variação do volume do líquido? Porque ele está mandando desprezar a do recipiente, então não vou preocupar, né? A dilatação aqui, o ΔV, né, no caso, então, ele vai ser igual a V0, obviamente falando do líquido, vezes o gama, né, vezes a variação de temperatura, certo? Então, meu ΔV, ele vai ser igual a 10 litros, né, 10, vezes, posso deixar nessa unidade, não tem problema, porque, olha aqui, ó, graus Celsius a menos 1, então minha resposta já vai sair em litros também. 0,0011. Vamos colocar isso aqui em potência de 10, que a conta fica mais fácil. Eu vou escrever isso aqui em notação científica. Ó, 1,1 vezes 10. 1, 2, 3, né? A menos 3. Andei 3 casas para a direita. 1,1 vezes 10 a menos 3
né? Vezes o delta θ, né? Meu delta θ vai ser igual a 10, né? Que é 20 menos 10. Então vai ficar 10 a 1, 10 a 1, 10 a menos 3. Mais 1, menos 3, mais 1. Isso vai dar menos 1, né? Então, meu ΔV vai ser igual a 1,1 vezes 10 a menos 1 litros, né? Para guardar uma certa condição aqui na quantidade, vamos deixar pelo menos mais duas casas aqui, só para ficar igual ali. Nós temos em cima. Só mais uma, só para... Nesse caso aqui eu estou desprezando um pouquinho da questão de notação, né? Então, 1,10 vezes 10 a menos 1 litros. Ou se você preferir, aí você poderia já escrever 0,110 litros. Ou ainda, você poderia escrever que são 110 ml, né? Então, esse seria, neste caso, o volume extravasado. Porque se o recipiente estava cheio até a tampa, né? E não, eu vou desconsiderar a dilatação do próprio recipiente, o que tem de variação é o que vai derramar, né? Só que essa é ele teve duas aproximações não realistas, né? A 11, ele vai dizer o seguinte: no exercício anterior, se o recipiente fosse constituído por um material cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, qual seria o volume do álcool transbordado? Então, aqui ele vai desconsiderar só a evaporação, né? Quando é esse tipo de problema, aí você vai pensar o seguinte, que a variação de volume real, né, daquele material, daquele líquido, é igual à variação de volume do recipiente mais a variação aparente. O que é essa variação aparente aqui que eu estou chamando? Isso aqui é o quanto de líquido que vai extravasar, vai derramar. Vou colocar uma palavra mais, né? No caso aqui eu vou usar a palavra do exercício, ó, transbordar. É o que vai derramar ali, certo? Como eu quero isso aqui, eu vou isolar, né? ΔV aparente vai ser igual ao ΔV real menos do recipiente. O real aqui, ó, é o que eu calculei no item anterior, na questão anterior. Neste caso, né? Se não tivesse feito isso aqui, eu teria que substituir a equação lá e calcular. Mas como a gente já fez, vamos aproveitar aqui, né? Então, eu vou aproveitar isso aqui nessa parte da dilatação real que teve do líquido, né? E aí vamos fazer só do recipiente, porque aí eu consigo saber o quanto realmente derramou quando a dilatação ela é considerada. Então, vou colocar aqui 0,110, porque eu vou usar em litros, né? Que veio lá do item do exercício 10, EP10, menos aqui, ó, o que é esse? Ó? Vai ser o volume inicial, o coeficiente de dilatação agora do recipiente, vezes a variação de temperatura, né? Agora eu estou pegando apenas em relação ao recipiente que eu não tinha considerado antes. Então, é esse volume aparente, ou seja, o quanto extravasa ali, o quanto transborda, o quanto derrama, né? Vai ser 0,110 menos, aqui era 10, né? Que era o volume inicial. Aqui 2 vezes 10 a menos 5, vezes 10, que é a variação de temperatura. Então, isso aqui, ó, essa partezinha apenas, ela vai dar 2, né? Vezes 10 a menos 3, né? Porque é 10 a 1, 10 a 1, 10 a menos 5, então vai dar 10 a menos 3. E eu vou escrever de uma outra forma, só para ficar mais fácil aqui a gente resolver a conta final, né? 0,110 menos 0,002, né? Deixa eu andar 3 casas e eu volto aqui. Então, esse volume aparente, esse volume que transborda aí no caso, foi de 0,002.
110 menos 0,002, 0,108 ms. Né? Esse é o quanto extravasou quando você considera a dilatação do recipiente. Ok? Se a gente não tivesse feito esse cálculo aqui, ó, lá no exercício 10, era só você vir aqui, substituir a mesma expressão, só que ao invés do coeficiente de dilatação do recipiente, eu ia considerar o coeficiente de dilatação do álcool, do líquido, né? Só isso. E nesse caso, veja que ele já forneceu o gama, né? Ele não forneceu o alfa aqui, forneceu já o coeficiente de dilatação volumétrica. Por isso que eu só substituí direto, não tinha que multiplicar por 3, como a gente fez no outro exercício. Tranquilo, pessoal? Então era isso que eu queria fazer com vocês hoje aí. Vai ser base para o próximo questionário, né? E tem que assistir o vídeo, a videoaula e qualquer coisa assista também essa gravação. Vou disponibilizar lá depois. Deixa eu parar aqui.